que aconteceria na sua vida hoje se você fosse fluente em inglês? Você já parou para pensar nisso? Vamos se transportar lá para aquela imagem, para aquela situação onde você já é fluente em inglês. Quais são as situações disponíveis para você nesse lugar? O que está acontecendo? Como é que é a sua confiança? Como que você se porta? Como que você se coloca perante esses novos desafios? Eu pergunto isso porque quero conversar hoje com uma aluna, a Fast Mover Silvia, e ela vai contar um pouquinho pra gente como tem sido a jornada dela, né, dentro da nossa comunidade Fast Mover, o que mudou, o que melhorou, enfim, como ela se organiza e quais foram os desafios, né, que ela enfrentou ou vem enfrentando ao longo dessa caminhada. Eu amo me inspirar com pessoas que já chegaram aonde eu quero chegar, então se você também é assim, se você também se identifica com isso, pega um cafezinho, chega mais, puxa a cadeira e vamos papear com a Silvia. Silvia, se você já estiver por aí, me fale. Eu vou ver se eu consigo chamar você. Ver se você pega o meu convite aí. E já vai me contando aí de onde vocês são. Me conte também quais são os desafios que vocês têm enfrentado com o inglês. E Silvia, seja muito bem-vinda! Hi there! Hi, teacher! Ai, que prazer falar com você. Tô tremendo! Mas tá só eu e você aqui, ó, batendo um papo, pegando um cafezinho. A ideia aqui, Silvia, é te conhecer um pouquinho mais, saber um pouquinho dessa história, né? De onde veio, né, essa sua vontade de aprender inglês. Porque eu gosto muito de conversar com alunos assim como você, sabe? Porque eu imagino que vocês podem ser inspirações para pessoas que podem estar, às vezes, com medos, né, muito parecidos. Eu me inspiro muito em pessoas que já trilharam o caminho que eu quero trilhar. Então, eu imagino que com vocês deve ser igual, né? Então, seja bem-vinda. E me conte, Silvia, de onde veio a sua paixão pelo inglês, a vontade de aprender inglês? Onde tudo isso começou? Ai, teacher, primeiramente, bom dia para você. Bom dia para todo mundo que vai assistir a nossa live, para quem já é Fast Mover e para quem não é e que daqui para frente será, com certeza. Teacher, há muito tempo eu tenho essa vontade de aprender inglês. Eu acho que desde criança, né? Mas assim, quando criança, eu acho que faltava oportunidade, faltava dinheiro, faltava até força de vontade, né? E aí, depois que a gente tem filho, a vida da gente muda muito. E depois que o meu filho aprendeu a falar inglês, essa vontade aflorou, né? Essa vontade veio assim à tona de novo. Mas eu tinha muita dificuldade, tinha vergonha. Eu não sei dizer o que eu tinha, mas era algo grave. Uma coisa ali estava emperrando o seu caminho, você falou, vamos resolver isso. Isso, eu me senti assim, ai, sabe, uma coisa. Mas, e assim, e eu viajei nessa época com ele. A primeira vez que eu viajei para os Estados Unidos, teacher, o meu filho tinha só 14 anos e só ele falava inglês. Imagino. E ele traduzindo tudo na viagem. Foi, ficou muito estressado, porque pensa, né? Um adolescente ali de 14 para 15 anos, viajar com os pais e só ele falar inglês, só ele pedir comida, só ele, tudo ele, né? Foi muito difícil. E eu me senti assim, muito. Na época, eu sou professora também e eu fui diagnosticada com 2 calos, né, nas cordas vocais. E aí a fono me disse que eu tinha que procurar fazer repouso vocal. Então foi 16 dias de repouso vocal, porque eu não falava nada com ninguém. Não tinha ninguém para conversar português, era só com eles, né? Então foi assim, o maior período de repouso vocal na minha vida, porque eu não conversava com ninguém. E o duro e eu entendia algumas coisas, né? E o meu filho falava assim, mãe, por que você não fala? E por que não sabia? Assim, tinha vocabulário, faltava confiança, o que era? Olha, eu acho... Bom, além de faltar vocabulário, né? Porque nessa época eu não estudava, assim,
com toda dedicação e tudo mais, né? Mas eu acho que era mais o medo mesmo, assim, eu travei, eu bloqueei, né? E depois, teacher, a segunda vez que eu fui para os Estados Unidos, eu fui para Nova York, a primeira vez foi em 2014. A segunda vez eu fui em 2019, na virada do ano, que o meu filho queria conhecer Nova York. E eu já fazia inglês há 2 anos. E não falei absolutamente nada. Nada. Você, Silvia, quantos de nós fazemos aí anos de curso de inglês e na hora do vamos ver, na hora que a gente mais precisa, parece que as palavras somem, né? Some. Inclusive, né, eu até separei o meu caderninho, porque foi justamente nessa época em que eu disse assim. Aí, quando eu voltei dos Estados Unidos, né, eu voltei assim envergonhada, de verdade. Eu senti vergonha de mim, né, porque eu já estudava há 2 anos, desde julho de 2018. E aí. Poxa vida, como que pode, né? Você chegar, você não conseguir passar na imigração, porque ele precisava pedir as comidas para mim. Então, assim, no avião, eu tive muita sede no avião, porque eu não conseguia pedir água. Gente, uma coisa tão simples, né? Olha como a gente trava. Exatamente. E aí eu falei, olha, chega. Eu desisto, vou até terminar o meu período de contrato, né, com a escola, e eu não quero mais, isso não é para mim, né, não dá para mim. E aí, o meu contrato terminou em julho. E no dia 17 de agosto de 2020, eu assisti, sabe, assim, uma maratona de inglês. E essa maratona de inglês foi o diferencial na minha vida. Porque aí eu falei assim, gente, olha, você me passou muita confiança nessa maratona. E eu não sei se você lembra, né, dessa específica maratona, mas foi assim, 7 dias de inglês. E aí você falou sobre o ciclo Elo. E aí você, Titia, neste dia, você fez uma coisa que, assim, foi neste dia que reacendeu a luzinha de querer aprender. Porque eu tinha passado por um estresse muito grande, porque eu tinha que fazer uma atividade e eu tinha que ouvir um áudio, né, e transcrever para saber o que estava passando nesse áudio. Titia, foi um feriado assim longo, né, um prolongado como esse. E eu ouvi, eu acho que mais ou menos umas 100 vezes a mesma frase. E tinha um bendito de um more money. More money. O que era more money? O que é more money? More money, more money. Eu passei o feriado procurando o que é more money. Eu não sabia o que era more money. Aí quando eu cheguei, né, envergonhada na aula, Titi, olha, eu não consegui entender essa frase, porque tem um negócio aí de more money. Eu já procurei more money, more money, more money. Eu não sei o que é more money. Aí ela falou, Silvia, é more money, mais dinheiro. Olha, e eu passei o final de semana, sabe? E aí você começou a falar sobre essas junções do but I, que eu já tinha passado. O que é o tal do but I? E o Vinícius, né, o meu filho, falava, mãe, but I. Aí eu, but I é but I, não é borai. Vai se confundir, né? Foi. Silvia, é muito normal isso, assim. É interessante você trazer isso, porque, cara, como é que a gente vai saber? A gente nunca viu, nunca aprendeu, nunca ninguém mostrou pra gente. Como é que isso vai surgir da nossa cabeça, né? Não tem como. Então, é importante guiar vocês para falar, olha, isso aqui existe. E por isso que eu martelo tanto para você a questão do Connected Speech, porque ninguém me ensinou e me explicou. E eu tinha as mesmas dificuldades, né? Então, por isso que eu entendo isso que você está falando, porque várias vezes, quando eu estava lá na Inglaterra, tinha essa junção de palavras e eu ficava doida achando que era uma palavra, quando na verdade era uma junção de 2, 3, às vezes 4 palavras. Às vezes até uma frase inteira. Uma frase, eu sempre falo daquele what are you going to do, né? Yes. Que fica, what are you gonna do? E eu ficava, gente, what are you gonna do? What are you gonna do? Isso. Olha, tão simples. Mas se você nunca foi exposto a esse tipo de informação, você não tem como tirar da sua cabeça que quebradinho what are you gonna do? Vai ser what are you going to do?
Então, e claro, exposição com método faz toda a diferença. Nossa, esse foi o diferencial para mim, Titi. Foi realmente o diferencial na minha vida, que fez toda a diferença. Eu acho que a partir daí eu entendi que o problema, né, assim, não era só meu, né? Eu precisava de algumas coisas mais que talvez professores que estavam passando pela minha vida, que eu continuo gostando da mesma forma, né? Mas não conseguiram me atingir da forma que eu precisava. Né? E eu entendo que, como professora, muitas vezes a gente não consegue atingir um aluno lá no fundo. E cada um tem o seu jeitinho de aprender, tem a sua forma de aprender, né? E é isso que faz você evoluir, né? Como pessoa, como ser humano, como aluno e como professor. Porque como professor a gente também precisa aprender como que aquele aluno aprende. Né? E eu acho que você vem aí, você vem nessa pegada, sabe? Quando você falava assim, né? Que eu comecei a assistir, quando comecei a assistir as suas aulas, e aí você falava, vem, me dá a sua mão, eu não vou te deixar sozinho, me dá a sua mão que eu vou te levar junto. E eu acho que isso faz a diferença, entendeu, teacher, na vida da gente. Então, assim, eu super recomendo. Fiz assim grandes amizades, muitas amizades, né? Eu, assim, fui viajar agora, recentemente, novamente para os Estados Unidos, para o Havaí, e a Érica, né? A Érica Vendramini, a Patrícia, nossa, elas me dão muita força, porque eu... Panelinha, é panelinha. Aí eu, gente, a Denise, né? Denise Lustosa. Aí eu, gente, eu tô morrendo de medo, tô morrendo de medo. Aí a Érica, minha amiga, vai que você é capaz. Então, assim, a gente se ajuda muito, né? E a gente se respeita nas dificuldades. E eu acho que isso, a gente estava passando por um momento muito difícil, foi ali no auge da pandemia, né? E foi assim muito importante ter conhecido essas meninas, outras pessoas que a gente encontra lá nas aulas com os nativos. E isso faz a diferença. Eu não conheço, não sei se tem isso em outros cursos, porque realmente eu nunca entrei, né? Porque eu acho que se esse está me satisfazendo, está sendo suficiente para mim, então vamos continuar no que está dando certo, porque para mim, assim, é motivo de orgulho ser uma fast mover. Eu sou um fast mover. Orgulho de você, maravilhoso. Exatamente. Eu escrevo, até deixei aqui, olha, porque na época que eu comecei a fazer o curso, eu coloquei na porta da geladeira e eu tenho até hoje. Hashtag eu sou Uber. É que tá ao contrário. Traduzir. Hashtag Eu vou ser fluente, né? Essa aqui não é o seu fast mover, é a outra tá ali, não achei. Tem um monte aqui, olha, eu vou fazendo as frasezinhas e eu vou colando na geladeira. Deixa eu ver aí, deixa eu... Tá ao contrário. That's your... Não. That's your kind of you. Eu vou colando as coisas, eu vou colando, I appreciate it, eu vou pondo, Titi, eu converso com os cachorros, eu converso com a porta, eu converso com o espelho, eu converso com a Érica. Vocês viram os tagarela do inglês, maravilhosa. É verdade. Agora, a terceira vez agora, né, foi agora setembro que eu fui pro Havaí. Eu fui apavorada, teacher. Inclusive, até mandei uma mensagem do seu Insta, não sei se você leu, que eu falei, olha, eu tô me inspirando em você, vai com medo mesmo. É o mantra, né, que a gente tem na comunidade. Medo, vai com medo mesmo, porque muitas vezes a gente às vezes fica esperando passar o medo para ir então agir, né, entrar em ação. E aí eu sempre falo pra vocês, coragem não é a ausência do medo, mas é agir do medo. Isso para mim é um mantra que eu levo, né? Eu digo assim, mantra, uma frase de encorajamento para mim, porque senão eu também, muitas vezes, tem situações na vida que eu fico com medo e eu falo, cara, eu não vou esperar passar o medo para agir, eu vou agir apesar do medo, eu vou com medo mesmo. E com o inglês não é diferente, né? Então, quando a gente vai se colocar nas situações, é natural, é da nossa defesa. A gente tem um espacinho ali no nosso cérebro, que é um cérebro que a gente chama de reptiliano, que é uma parte mais antiga, né, do nosso cérebro, que antes de evoluir para essa parte do pré-córtex frontal e tudo mais, ali a gente tem o nosso sistema límbico, que é onde estão as nossas emoções. E ali é onde a gente é acionado, né, pelas áreas de fight or flight, né, que é ali onde você ou luta ou você
luta ou fuga, né? Em português seria luta ou fuga. Então, se você chega numa situação onde ela demonstra algum tipo de ameaça, algum tipo de perigo, claro que antigamente essa ameaça, esse perigo, poderia ser lá um tigre na selva, né? Querendo caçar, enfim, você. Mas hoje a gente não tem isso. Só que essa parte do cérebro, ela ainda está ali. A gente ainda aciona essa parte que nos demonstra perigo, né? Warning. Então, Yes. sociais, né? Então, se você vem para uma situação aonde você está te demonstrando algum perigo, ou você vai fugir, às vezes tem o fight, flight or freeze, né? O freeze é o congelar também, que é quando isso. Então, a gente está só acionando mecanismos ali do nosso cérebro de defesa. É só uma forma da sua mente te proteger do perigo. Mas estando presente para aquilo, você vai conscientemente, com o seu pré-córtex frontal, entender que aquilo não é um perigo de fato. E aí você conscientemente toma as rédeas da situação nas mãos e entra em ação. Mas isso é muito autoconhecimento, muita meditação, que eu acho que você deve fazer, né? Faço. Para essas coisas, né? Faço. Quando eu fui passar na imigração, né, dessa vez, eu fui sozinha. E eu fui assim, muito amedrontada, né, com muito medo, e aí o policial começou a perguntar para onde eu ia, tal, e aí eu respondi e falava, será que eu falei certo? Será que eu falei certo? E ficava, né? Mas tudo bem, eu percebi que ele foi conversando, daí ele falou assim, perguntou o que eu ia fazer, né? Eu falei que eu estava de férias, aí ele falou, sozinha? Aí eu falei, não, com a minha família. E aí ele olhou, né? O meu filho aí chamou, meu filho, meu marido, conversou, aí continuou perguntando algumas coisas, né? E aí, na hora que terminou tudo, então, eu gentilmente, lógico, como uma fast mover, eu aprendi com a minha linda teacher, aí eu, né, disse para ele, muito, muito obrigada, né? Aí ele foi, nossa, ele ficou super simpático, foi assim, atendeu a gente muito bem. E aí, sim, aí eu saí dali feliz, sabe? E para mim, teacher, foi assim, libertador, sabe? Está ali no avião. Meu filho falou assim, mãe, olha, daqui para frente não tem mais português, tá? Esquece o português, porque, né, nós pegamos ali... Nós fomos para Dallas, né? Aí ele falou, olha, agora daqui para frente chega, não tem mais português, né? Então, assim, foi libertador. Eu sentei separadinha dele, do meu marido, assim, sabe, pedi minha comida, pedi minha água, pedi licença para quem estava sentado ao meu lado, que eu queria usar o banheiro, e fui ao mercado sozinha, sem o filho. Isso. Fui no mercado, comprei roupa, saí com o marido para passear sozinha. Conversei com pessoas, sabe, lá na praia, conversei com pessoas da Nova Zelândia, conversei com uma moça da China. Foi assim, libertador, gente, libertador. Eu não tenho assim como descrever para você a felicidade que eu senti. A todo momento eu lembrava de você, a todo momento eu lembrava das meninas, e eu mandava mensagem para elas, para Érica, para todas elas. Gente, olha, eu tô falando. Silvia, você falou a palavra que para mim descreve totalmente o inglês, que é a liberdade. Libertador. É isso, sabe? É a liberdade, assim, em vários aspectos. Primeiramente, você conseguir falar com as pessoas sem depender de ninguém para traduzir para você. Então, acho que isso, acima de tudo, é a liberdade maior, né? Você ter a liberdade de ir e vir, e ali fazer sua compra se você quiser, e ali pedir a água, você ter essa liberdade de movimento. Mas, acima de tudo, tem uma liberdade macro, né? Que é de movimento entre países em viagens. Você... Exatamente. É a sua programação, se faz parte do seu roteiro de vida, e você fala, eu quero viajar. Simplesmente tomar essa decisão, você vai se organizar financeiramente, organiza com a sua família e vai. Mas muitas pessoas têm esse sonho, né, de viajar, de conhecer países, de se expandir, né, internamente através de uma viagem, mas não entra em ação ou não planeja essa viagem por causa dessa questão de não ter o inglês. Então, olha como isso trava a vida, né? Às vezes é uma coisa que está ali no seu subconsciência e nem para pensar. Você está lá pensando, eu queria tanto viajar, mas eu não sei o inglês, deixa para lá. E vai sair da sua vida. Olha como isso às vezes trava uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de conhecer pessoas interessantes, lugares interessantes. Eu acho que só da gente ter a chance de sair do Brasil e uma viagem pequena, não precisa fazer um intercâmbio de 1 ano, meses.
Só de você ir e enxergar o seu país, a sua cultura por um outro ângulo, Verdade. cara, isso te transforma tanto. A gente questiona tudo. Questiona nossos valores, como é que a gente toca a nossa vida, a nossa rotina, o que a gente come, porque a gente tá num lugar que come coisa diferente. Aí você chega e fala, nossa, mas aqui as pessoas compram carros maravilhosos por tão pouco. E por que a gente no Brasil é tão caro? Você começa a questionar, sabe? Coisas assim que vai muito além. É verdade. Então, é uma liberdade que vai do micro ao macro. Então, você, para mim, resumiu tudo o que eu penso sobre que é liberdade em todos os sentidos, sabe? Porque, teacher, se a gente pensar, né, as pessoas falam assim, você é um professor, você é professora, então, né, os professores, eles ajudam a transformar o mundo. A gente ouve muito isso, né? Mas aí eu ficava pensando, como que eu vou tentar transformar o mundo, né, por meio de outras pessoas, se eu não transformo a mim mesma, se eu não me transformo, se eu não ponho isso para fora, se é uma coisa que eu quero, né? Então, assim, para mim, eu tenho também uma passagem, sabe, teacher, dentro do seu curso, com as aulas, né, de inglês com os nativos e com os professores bilíngues, com a teacher Gabi. Uhum. Eu amo a teacher Gabi, do fundo do meu coração. E um dia eu entrei numa aula, sabe assim, porque quando ia começar as aulas, teacher, me dava um ciricutico, não tinha meditação que resolvesse o meu nível de ansiedade. Eu meditava antes das aulas, porque eu ficava muito nervosa, eu suava, eu transpirava. Quando eu terminava a aula, eu tinha que tomar banho, porque eu estava ensopada. E aí, um dia, eu estava conversando com ela. Eu tive uma aula com ela, assim, né? Agendei a aula e tal. E não entrou, assim, as outras pessoas não entraram. E nós fizemos essa aula sozinha. E eu comecei a conversar com ela, explicar para ela que eu tinha muito medo, que eu achava que isso não era para mim. Foi logo no começo, né? E que eu, sabe, que eu queria desistir, que eu achava que não ia dar certo e tal. E ela foi, assim, tão gentil e tão acolhedora comigo. E ela conversou tanto comigo. E aí conversamos. Mas ela é tão, né, assim, inteligente, que a gente estava conversando em inglês, nós duas. Aí ela, quando foi terminar a aula, ela falou, olha, só que agora eu vou precisar dar o seu feedback em português, porque você não percebeu, mas você já está há 38 minutos falando comigo só em inglês. É bom, né? Tipo, essa conversa toda aqui, ó, foi em inglês. Foi. E aí ela conversou muito comigo, sabe? E até assim, quando eu tenho aula com elas, assim, eu não perco a oportunidade de agradecer a força que ela me deu, sabe? Assim, por tudo que ela me ajudou, porque foi muito importante também, sabe? A participação dela na minha vida. Porque eu acho assim, né? Nós temos a Titierina. E assim, é tão importante para a gente conversar com você, porque a gente se sente importante, a gente se sente capaz, sabe? A gente sabe de todo o potencial que tem o seu curso. E eu acho que o seu curso de inglês, ele realmente precisa ser aproveitado por mais pessoas ainda, né? Porque não é só o inglês. Eu aprendi a ter disciplina, eu aprendi a ter foco. Eu estava passando por um processo de emagrecimento, de reeducação alimentar, e assim, juntou tudo, sabe? Tudo que eu aprendi nas suas aulas dentro do curso, com a meditação, sabe? Com a maneira que você tem de trazer a gente para a realidade. Olha, se você quer algo, né? Você quer algo, então você precisa caminhar. Né? Se você quer realmente isso, você precisa ter disciplina. E dentro do seu curso eu aprendi isso. Eu aprendi a ter foco, aprendi a ter disciplina. E para a vida. Porque por meio do seu curso eu estudei com muita disciplina para vários outros concursos, e isso foi assim fundamental para mim. Eu fiz um concurso para professora de português e de inglês, eu fui aprovada nos 2 concursos e passei muito melhor em inglês do que em português. Como pode? Oh, que maravilhosa! Silvia, são conceitos que a gente pode aplicar para qualquer área da vida que a gente queira alcançar algo. Então, assim, eu tenho um objetivo. Tá, como que eu vou fazer, então, para trilhar esse caminho do... Exatamente. E isso serve para qualquer objetivo na vida. Mas aí a gente aplica com muita intensidade para o inglês, exatamente. que é o... Mas eu deixo para
para vocês, olha, apliquem esses conceitos em qualquer que seja o seu objetivo aí na sua vida. E dessa forma, o inglês acaba sendo só uma desculpa, né? Um motivo para a gente transformar em outras áreas também. Isso é demais, Exatamente. Foi demais, é demais. Então, assim, e eu estudo diariamente. Eu estudo diariamente. Outro dia eu estava conversando com o Jefferson, que é do curso também, acho que você deve conhecer. E aí ele estava falando, Silvia, qual é a sua rotina de estudos? E eu falo, olha, pelo menos 1 hora todos os dias eu estudo. Então, assim, eu respiro inglês, né? Eu, a Érica, a Patrícia, a Denise, outras meninas, né? Que a Kátia, o pessoal agora que a gente tem conversado bastante. Eu respiro inglês. Né? Então eu falo, porque se esse é o meu objetivo, se esse é o que eu quero, se isso é o que eu quero, então a gente tem que trilhar ali naquele caminho para buscar, para alcançar o seu objetivo. E isso, teacher, com toda certeza eu aprendi dentro do seu curso. Maravilha. E você vê, quando a gente coloca esse objetivo em mente, assim, fala, cara, é pra cá que eu vou, clareza nesse alvo, né? Faz o seu vision board e tudo mais, você fica muito mais fácil para você dizer não para as distrações ao seu redor. Se a gente não tem essa clareza, a vida vai trazendo demandas, né? As pessoas vão trazendo as demandas delas pra gente, e aí a gente vai falando sim, sim, sim para tudo, quando a gente vê os nossos objetivos ficaram para trás de novo. Então, por isso que é tão importante esse trabalho com vocês, em paralelo que eu faço, né? Além de ensinar inglês de um lado, do outro lado, em paralelo, eu vou trabalhando ali o lado humano do aluno, porque senão vocês se distraem, né? Muito fácil, porque a vida tá aí, né? A internet tá aí o tempo todo demandando a nossa atenção por todos os lados. E se a gente não tá com isso muito claro, entendendo as nossas motivações, o porquê que a gente procrastina, os nossos valores, né? O nosso vision board, ele bem desenhadinho. Cara, pra gente se desviar da rota é muito fácil. Então, realmente, você tendo essa sua clareza, você, né, fala, não, hoje eu sei os meus porquês, logo eu vou me dedicar para o inglês hoje, X horas, o tanto que você tiver disponível ali no seu dia. E aí, naturalmente, o resultado vai acontecendo. É inevitável, Sim. Não tem como você estudar Não tem como. 2 horas por dia e o inglês vai acontecer. Gente, é inevitável. Você tá ali ouvindo inglês, consumindo, né? Se trabalhando um pouquinho todo dia, uma hora você vai virar essa chave. Mas é uma constância, né? Às vezes as pessoas querem fazer uma aulinha, assistir um videozinho de 5 minutos no YouTube, né? Um vídeo aqui agora o Instagram tá mais complicado ainda, porque os vídeos têm que ser de 30 segundos, máximo 1 minuto. Eu fico doida, né? Porque eu quero ter conteúdo para vocês, eu tenho que resumir tudo, né? A vida tá muito assim, né? Muito líquida, como o Balmo, Isso. Né? Tá tudo assim muito, muito rápido. Então, a gente tem como em si encurtar o caminho de forma que a gente fica mais eficiente, mais otimizado, mas ainda assim existe uma constância e uma dedicação. E quando vocês têm essa maturidade, né? É inevitável. Não tem como não aprender inglês. E aí é uma coisa para sempre também, né, Silvia? Você vê até hoje. Eu tenho um livro aqui, ó, de 600 phrasal verbs. Cadê? Eu sempre mostro esse livro. Eu adoro esse aqui. Ó, 600 phrasal. Você acha que eu sei como? Não tem como. Nossa, não tem como. Busco aprender um pouquinho. Eu sempre, essa dica aqui vai ser legal, vou botar pro pessoal. Porque isso, assim, são só phrasal verbs. Aqui são 600. Tem outras expressões idiomáticas, tem gírias locais. A gente nunca... muito legal. Mas a ideia é a gente ter esse destrave inicial. Todos os dias. Todos os dias. Aí você continua o seu caminho, né? E aí eu também resolvi ler o meu primeiro livro em inglês. Eu tenho esse livro. Comprei o meu livro, falei, vou comprar em inglês, porque a gente tem que se forçar a isso, né? E você disse uma coisa sobre o Vision Board que a gente aprende no seu curso. E aí eu, assim, né, sempre coloco lá algumas coisinhas no meu Vision Board. E eu tinha uma foto que eu via uma pessoa assim na janelinha do avião, segurando o passaporte, e ela tirou a foto dela do passaporte na janelinha do avião. E eu tenho essa foto no meu Vision Board e eu acho ela tão linda, né? Mas aí eu falei assim, cara, dessa vez eu vou fazer a minha foto. É a minha foto que tem que ir para lá. Então eu fiz uma foto semelhante, né? A gente não consegue fazer igual, mas eu fiz uma foto semelhante para colocar a minha foto no Vision Board. Isso sim é um Vision Board motivador, porque você tá vivendo ali, fala, cara, né? E a melhor motivação são as nossas conquistas, né? Eu sempre falo, se vocês querem se motivar, a melhor coisa é você ver os seus resultados, não só no inglês,
mas as coisas que você tá atingindo com o inglês. Então, a hora que você olha pro seu vision board e fala, cara, eu conquistei isso, eu fui lá, né? Eu dei a cara a tapa, eu me desafiei, eu me coloquei no para jogo. Olha como isso te empodera, te coloca num outro estado para você conquistar o que você quiser. Você vira uma leoa. Exatamente. Agora ninguém me segura, sabe? É. E assim, sabe, teacher, não é que a gente deixa assim, né? Transparecer que parece que foi fácil, né? Não é fácil. Principalmente a primeira vez que a gente vai falando e ouvir aquele povo todo falando enrolado, né? Tem hora que a gente fala, Jesus, o que tá falando, né? A gente. Aí você. Né, pensa, calma, respira, né? E assim, não é que é fácil, mas é possível, né? Desde que você tenha essa dedicação. E aí eu falei que agora, eu falei assim, eu tenho um plano assim, eu tô traçando um plano de meta, um plano de vida para ensinar o meu marido. Meu marido vai ter que aprender a falar inglês. Sim, quero ver a família inteira bilíngue. A família inteira. Em inglês. A hora do jantar tem que ser. Virou até motivo de brincadeira lá, porque em todo lugar que ele ia, né? Aí quando as pessoas, alguém ia falar com ele, eu ia comprar alguma coisa, ele falava, I don't speak English, I don't speak English, né? E assim, aí eu achei interessante, porque assim, algumas coisas ele fala, né? Então, assim, ele quando passava no avião servindo alguma coisa, então ele sempre pedia, que orange juice, orange juice. Aí eu falei para ele, né? Então eu sabia que ele estava se sentindo incomodado. Aí eu falei para ele, mas você não quer tomar outras coisas? Se você quer tomar outras coisas, a gente pede. Aí sim, aí ele quis um café e tal. Então ele mesmo pediu, né? E aí foi falando. Então é muito interessante. Aí ele falou, olha, acho que eu quero mesmo aprender a falar inglês, porque é muito chato ouvir você falar, o Vinícius conversando, e eu fico assim sem entender nada, né? E às vezes nós fomos comprar um sorvete, e aí ele falou, né, para a pessoa no caixa na hora de pagar, ele que foi pagar, aí ele falou, I don't speak English, né? E o rapaz, mas você está falando? E virou e aí tudo isso virou uma grande brincadeira e acho que acendeu nele assim uma vontade também de aprender, né, a falar o inglês. E eu recomendo para todo mundo, sabe, Tidir? Eu acho que é muito importante, né, para todo mundo, principalmente para os jovens, né? Eu falo muito para as minhas afilhadas, para os filhos e filhas dos meus amigos, o quanto é importante, né, para eles saberem falar inglês. Eles têm que saber. Fala assim, não é que talvez eu aprenda. Não, você tem que aprender. Não tem como fugir, né, Silvia? Não tem como fugir. É muito importante. É muito importante. Eu me sinto... Olha, se a gente puder definir a sua live, o seu método de ensino para levar a gente ali, né, para alcançar essa fluência, seria liberdade. O seu método é libertador. É assim que eu me sinto. Tão feliz que eu ouço isso, sabe? Porque não é o seu caso, mas eu tenho muitas alunas que me falam que a liberdade, que a gente falou de liberdade aqui em vários conceitos, né? Mas tem algumas alunas que falam assim, porque queriam liberdade para falar o inglês, para não depender de ninguém para traduzir as coisas em duas situações. A primeira, às vezes em reuniões no trabalho, tá o chefe, então ela tem a ideia, ela quer passar para as pessoas ali da equipe, o projeto, as ideias que ela teve, mas tem que passar para o chefe poder traduzir ali para a equipe internacional, nananã, e aí no final acaba parecendo que a ideia foi do chefe. Sabe aquela coisa assim? Então tem muita história assim, permeando essa situação, sabe? E aí a outra situação é as esposas que às vezes vão viajar com o marido, com a família, só que ficam dependendo do marido e dependendo do filho para traduzir a situação. Então você tá lá, pagou uma grana, não é barato hoje em dia o dólar, R$ 5, né? Você vai para fora, você planeja uma viagem muito legal em família, aí você tá lá e você fica só a sorrir e a cene, né? Tipo, você não tá experienciando o ambiente ao seu redor, né? Isso. Você não entende. O guia turístico tá falando, porque esse castelo aqui tem sei lá quantos anos, e você tá lá só, bonito esse castelo, mas não tá pegando qualquer história. Então, essa dependência de marido, de filho, de guia turístico para traduzir as coisas também nos aprisiona, sabe? Sim. Então, a liberdade com o inglês, ela realmente vem em todos os aspectos. Não tem como dar errado. Tipo, até hoje ninguém se arrependeu. Falou, eu aprendi inglês, que ruim, meu Deus. Então, assim, não tem como ser algo ruim para você. Você só vai ter benefícios, né?
E é uma viagem mesmo interna, e ela é eterna. Estamos sempre aprendendo. Tem que ter muita paciência com o nosso processo, ter muita autocompaixão, né, para não ficar se criticando. Sempre ter em mente aquela questão de você se apreciar também, né? Se parabenizar pelo tanto que você já aprendeu. Porque se você for pegar hoje, Silvia, hoje, o tanto que você já aprendeu. Cara, você de, sei lá, quantos meses, anos atrás, para você hoje, poxa, é outra pessoa. Mas se você focar no tanto que ainda tem para você aprender, o tanto que você ainda não sabe, isso te empaca, isso te impede de ir para frente. Então, essa mentalidade, esse mindset de apreciar mais o que está sobrando do que o que está faltando, sabe? Verdade. E administrando os desafios ao longo do caminho, né? Então, Exatamente. isso. Olha, eu fico pensando assim, né? Olha, se daqui para frente eu não conseguir mais estudar, se eu não conseguir tiver mais essa imersão no inglês, então, para mim, né, como pessoa, eu já estou feliz. Porque eu não vou ficar perdida, né? É o que a gente acabou de falar, por isso que eu te falei, a nossa palavra de hoje é liberdade. Eu não vou ficar mais perdida, eu não vou passar mais sede como eu passei, eu não vou sentir fome. Eu pedi o meu café da manhã, todos os dias, eu que pedi o meu café da manhã, falando o que eu queria, o que eu não queria. Eu queria ovo mexido, eu queria ovo cozido, eu queria, sabe, meu pão, enfim. Então, assim, eu não vou sentir mais fome, não vou sentir mais sede, vou conseguir compartilhar o inglês com o meu filho. Algumas coisas ele falava assim, mãe, eu esqueci como é que fala feijão. Deixa com a mamãe, mamãe. Mamãe tá aqui, né, assim. Então, assim, eu me senti muito feliz por esse motivo, teacher, por isso. Então, assim, eu, né, já tinha ali um conhecimento prévio, né, de algumas coisas, e eu não sabia o que fazer com aquilo. Né? Então, assim, você me levou a isso, você me conduziu a isso. O que fazer com esse conhecimento? Né? De que forma eu posso usar esse conhecimento? Foi libertador, teacher, foi libertador. Eu tenho tanta gratidão, assim, por você, por tudo que você me fez, né, na minha vida pessoal, com meu conhecimento de inglês, sabe? Você realmente participou, né, de uma etapa da minha vida de transformação. Em muitos sentidos, né? Eu vi aqui subindo algumas coisas assim, alguém colocando aí uma hashtag liberdade, eu achei isso ótimo. Eu vou fazer uma hashtag liberdade assim, enorme, e vou colar na porta da minha geladeira. Porque representa algo para você de fato, né? Exatamente. E tudo isso, né, a gente tem que agradecer muito mesmo a você, a toda a sua equipe, né, os outros professores que trabalham, que são também, assim, muito gentis e muito acolhedores, né, porque se a gente não se sente acolhido também, Tite, se a gente se sente julgado, se as pessoas tentam ali te reprimir naquilo que você tenta falar, é uma coisa que te bloqueia também, né? E que te afasta do seu objetivo. E eu não queria me afastar do seu objetivo. Então, assim, em nenhum momento dentro do seu curso, eu me encontrei, assim, com pessoas que tentassem me afastar, né, daquilo que eu queria. Que era muito importante para mim, eu queria, sabe? Eu precisava daquilo. Eu acho que eu precisava disso, dessa experiência. Aí meu marido fala, e agora? Quando que a gente vai voltar? E agora? Calma, agora a gente, né? Vamos guardar dinheiro aí para voltar de novo. Já vai se programando, já bota no vision board já qual vai ser o próximo. Já vai se planejando. É isso, assim mesmo, é de sonho em sonho, né? A comunidade é muito para isso mesmo, sabe? Pra gente se uns nos outros. Nós somos seres sociais, né? Ninguém faz nada sozinho e a gente precisa, sim, estar perto de pessoas que querem o mesmo objetivo que a gente, sabe, Silvia? Isso para qualquer coisa na vida, né? Esteja perto das pessoas que tenham a mesma fé que você, que queiram os mesmos objetivos que você, que queiram trilhar um caminho parecido, que falem a mesma língua, sabe? Porque sozinhos, realmente, a gente não evolui. A gente precisa muito um do outro. Precisa. A gente precisa dessa interação. E eu falo, e assim, né? A gente agradece, eu agradeço muito, lógico, a todo mundo. E aí eu mando mensagem para a Érica. Eu falo, Érica, eu fico te enchendo as paciências, né? A Patrícia tá morando também agora nos Estados Unidos, né? Então eu falo, olha, Patrícia, eu realmente bato palmas para você, porque não é fácil a gente ficar lá ouvindo aquele povo todo, né? Falando enrolado. A gente. No primeiro momento, a mente cansa também, né? E aí eu falava assim pro meu marido, eu queria ficar só mais 2 dias para falar mais um pouquinho, porque eu gostei tanto, né? Então, eu fui nessa
dessa ideia, né? Eu fui para ficar 6 meses e fiquei quase 6 anos. Porque Pois é. só mais um pouquinho. É só mais 6 meses. E aí, quando você vai ver, já tá lá quase 6 anos. Ficou, né? Só que a gente não tinha mais tempo mesmo, porque nós aproveitamos as férias do meu filho, né? Então, assim, ele tinha ali um período pequeno e nós ficamos. Mas foi maravilhoso, nossa, maravilhoso. Eu quero voltar. Agora ficaram memórias que são realmente reais para vocês, né? Memórias que vocês vão levar para a vida. Vocês vão sempre lembrar desse momento em família com muito carinho. E a vida é isso, né? A gente colecionar memórias. Então, que bom que, de alguma forma, você me permitiu fazer parte da sua história, me permitiu trilhar esse caminho com você. De alguma forma, eu plantei uma sementinha ali em algum lugar e com a sua rega, né? Com você adubando ali essa sementinha, né? A gente fez isso em conjunto. Eu plantei a sementinha e você regou e temos aí agora os bons frutos para você desfrutar. Então, parabéns por todos os resultados que você está tendo. Continue firme na sua caminhada. Não desista de você, não desista dos seus sonhos. Sempre com o nosso mantra na FCP, foco, consistência e persistência para tudo que a gente quiser alcançar na vida. E você já é fast mover raiz, já está treinado. Então agora... Já, foguete não dá ré. Isso aí. Eu falei isso ontem para a Érica. Ontem nós conversamos, né? E eu falei, Érica, eu sei que essa é uma jornada, né? Que a teacher apertou ali o botãozinho, o play pra gente, mas é uma jornada nossa também, né? É uma jornada nossa, porque eu falo, a gente também tem que lutar contra os nossos medos, contra os nossos bloqueios. Ontem eu conversei isso com a Érica, eu falei exatamente isso para ela. Falei, isso é uma jornada que a gente realmente, a Titirina, né, pega ali na nossa mão, e a gente vai, começa a caminhar e aí a gente começa a tentar soltar da mão dela, mas a gente não consegue. Pô, solta, mas eu tô aqui do ladinho. Vamos lá. Isso, teacher, vai aqui do meu ladinho, por favor. É isso aí. Maravilhosa. Estou muito orgulhosa de você, Silvia. Parabéns pela coragem, parabéns pela sua dedicação. Você saiba, se não sabe, acho que você deve saber, mas você, né, é uma grande inspiração para sua família, para os seus filhos. Às vezes a gente acha que não, mas os nossos esforços estão impactando aqueles ao nosso redor. Mas que às vezes eles não verbalizem isso. De alguma forma, o seu filho está se espelhando em você, o seu esposo está se espelhando em você, as suas amigas. Todos nós somos influencers, né? Hoje em dia, você tem um seguidor aí no seu Instagram, você já é uma influencer. Então, saiba que a sua trajetória, ela impacta na vida de outras pessoas em algum nível. Então, é muito lindo ver você se desenvolver, porque eu sei que tem outras pessoas sendo impactadas positivamente pela sua jornada. Então, parabéns. Isso. E obrigada por ter topado. Imagina, obrigada a você pelo convite. E eu recebo dessa vez, olha, eu recebo, né, os seus parabéns a mim, eu recebo isso, porque eu falo, olha, isso é meu, é minha conquista. A teacher me ajudou, as meninas me ajudaram, mas eu também tive uma participação grande, porque, olha, eu sei que eu me dedico muito. E quando a gente se dedica, o resultado vem. É isso aí. Aprendemos isso com você. Então, parabéns. Obrigada. Obrigada mais uma vez. Bom feriado para você. Curte aí com a sua família. Eu não sei se você vai passear, se você vai relaxar, se você vai estudar. Que seja um final de semana maravilhoso para você. E sempre com o foco nos estudos e na sua evolução, que é eterna. Tá bom? Sempre. Teacher, muito obrigada pelo convite. Bom feriado para você e para todo mundo também. Deus te abençoe e bora. Bora, teacher. Beijo. Bye. See you.